Fala galera, Aécio Demétrio por aqui. Hoje eu vou falar qual é o padrão mais forte que existe nos top 1. Se você deseja ser verdadeiramente grande, se você quer ser reconhecido em algo, o que eu vou compartilhar aqui é minha experiência, o que eu estudei por anos, o que a ciência diz e o que você consegue conferir nas histórias, tanto bíblicas como histórias que são já milenares que você encontra em grandes livros. Fala galera, Aécio Demétrio por aqui e nesse canal eu te ensino a ganhar dinheiro trabalhando com marketing digital. Se você deseja ter acesso a mais conteúdos como esse, deixa teu gostei no vídeo, inscreva-se no canal, tem várias aulas aqui com passo a passo. Então o foco do canal é colocar mais dinheiro no seu bolso. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Vou pedir para o editor compartilhar aqui a minha tela com você, para você ver que nesse exato momento eu estou colocando aqui mais conteúdo no PLR do Luiz, ó. Você consegue conferir aqui em cima. Luiz é um dos meus alunos, tem uma parte que eu estou acrescentando um conhecimento meu. E é um dos conhecimentos que está no meu livro, que eu já fiz vídeos aqui falando sobre o meu livro. Eu quero compartilhar essa história com você. Começando então por essa pergunta. Uma vez uma criança chegou até um grande sábio e disse: como posso ser respeitado e temido por todos da aldeia, assim como você é? É uma pergunta muito despretensiosa para algumas pessoas. Para outras pessoas, essa pergunta já mostra o quão grande é essa criança, porque uma criança está perguntando como posso ser temido e respeitado. Mas o que chama a atenção é toda a conversa que o grande sábio tem com a criança e a forma como a criança continua questionando. O sábio olhou atentamente para a criança e respondeu: nunca deixe essa chama que existe dentro de você se apagar. Todos nós nascemos para governar, mas muitas pessoas, infelizmente, elas não seguem o seu chamado. Por conta da grandiosidade que existe dentro delas, elas acabam incomodando as pessoas à sua volta. Isso faz com que as pessoas queiram reduzir o seu sonho. Então, preserve essa chama que existe dentro de você. Mas nós podemos observar a sua mãe. Observe a forma que a sua mãe cuida dos seus irmãos. Olhe como ela faz todas as coisas com muito esmero. Olhe o olhar que ela tem de amor. E ao você observar isso, você vai ver que de fato esse é o propósito dela. Isso é o que deixa ela feliz. Mas agora eu te pergunto, observe a mãe do seu amigo. O que é que ela está fazendo agora? Então, a criança olha e responde: ela está fazendo uma rede. O sábio continuou: ela não está fazendo uma rede qualquer. Ela está fazendo a rede. A forma que ela faz demonstra que ela tem um capricho. Demonstra que ela faz tudo de tal maneira que ela vai ser cada vez melhor e por isso que ela é respeitada nessa área. Se você observa sua mãe ela tem muitas atividades no dia. Todos nós temos muitas atividades no dia a dia. Essas atividades, elas são necessárias. Nós não podemos focar em uma única coisa. Mas de todas as coisas, aquilo que fica muito evidente que é o seu propósito é servir os seus filhos. Se você observa a mãe do seu amigo, ela também cuida dos seus filhos e cuida muito bem. Porém, dentro do seu coração, a chama que todos os dias ela alimenta está relacionada ao seu trabalho, está relacionada à forma como ela dedica a sua vida para fazer redes cada vez mais confortáveis para todos da aldeia e principalmente a arte que ela coloca, tudo que ela faz é sempre pensando em fazer melhor, mesmo que ninguém esteja cobrando ela. Então, ela tem as mesmas atividades da sua mãe, mas a questão principal é: todos nós
temos algo dentro de nós que, quando você atende a esse desejo, quando você dá de fato atenção, você tem grandes resultados. E naturalmente existe também uma resistência. O que é essa resistência? Muitas pessoas tentam viver o seu propósito, tentam alimentar a chama que existe dentro delas, porém elas têm medo, porque as pessoas já criticaram, as pessoas falam que ela é louca, e muitas vezes isso é o que faz com que as pessoas sejam infelizes, com que elas percam a noção até mesmo do que é propósito, da sua própria identidade, quem elas são, de onde vieram, para onde vão, o que é que elas estão fazendo aqui na Terra, qual legado elas querem construir. Mas a partir do momento que você entende que todas as pessoas estão servindo, então você vai observar que todos nós temos múltiplos propósitos. Às vezes na vida você vai ter um único propósito, mas a questão é que todo propósito verdadeiramente grande, ele está em servir. Seja servir uma única pessoa, seja servir algumas pessoas, como sua mãe serve os seus irmãos, ou seja servir toda a aldeia, como no caso a mãe do seu amigo que serve todos dormem nas redes que são feitas pelas suas mãos. É importante entender que todos nós nascemos para governar. Todos nós nascemos para ter uma vida extraordinária, mas nem todos chegam nessa vida por conta das decepções, frustrações. E se você deseja, assim como elas, realizarem o seu propósito, você precisa manter essa chama acesa. Logo em seguida, a criança perguntou: então, o propósito está em servir. E como faço para ser respeitado e temido? Nesse exato momento, o sábio olhou para a criança e sorriu. Após sorrir, respondeu: você precisa entender que ao longo da vida, quanto mais você impõe limites e quanto mais você demonstra que tem autoridade para isso, mais as pessoas respeitam você. A sua mãe, ela governa a sua casa. O seu pai obedece à sua mãe, por quê? Porque a sua mãe é a líder do lar. A sua mãe impõe respeito e ela é temida pelo seu pai. Enquanto que em outras casas é o pai. Não existe algo de certo ou errado, mas o ensinamento para ser respeitado e temido é impor limites. Se você não impor limites, os outros vão abusar de você, os outros vão subir em cima de você, às vezes vão tentar pôr um fim no seu propósito, quando não fizerem algo muito terrível ou pior do que isso. É importante você saber que todos nós, sem exceção, quanto mais nós servimos, mais as pessoas nos respeitam. E se você serve e impõe limites, você vai ser respeitado e temido. Agora está na hora de ir para casa, que por hoje você já fez muitas perguntas. Quem dera que todas as pessoas soubessem perguntar de forma tão precisa e tão sábia como a criança. Porque a criança, mesmo ainda não tendo idade, ela demonstrou tamanha maturidade ao perguntar ao sábio como ser respeitado e temido. Então a pergunta foi muito simples a princípio, mas todo o contexto que foi aqui bem resumido para que pudesse dar em um vídeo curto, representa para todos nós que existem coisas na vida que são necessárias quando você deseja de fato fazer algo verdadeiramente grande, quando você deseja de fato ser o número 1, já que essa é a intenção de muitas pessoas que têm uma chama acesa, porque eu não sei você, mas eu vou confessar algo que eu falei em um outro vídeo e agora eu reforço. Porém, se você chegou até aqui e ainda não deixou o gostei, deixa seu gostei no vídeo, inscreva-se no canal,
porque cada conteúdo aqui eu busco gerar o máximo de valor na sua jornada. Em um outro vídeo eu compartilhei que eu tenho a intenção de passar muitos anos. Eu não penso em nenhuma das hipóteses, que já faz mais de 7 anos que eu trabalho com marketing digital. Eu não penso em parar de fazer isso. Isso é o que me move. É por isso que eu sou o único do Brasil que faz mentoria todos os dias. Eu faço mentorias para as pessoas que estão no meu curso de iniciantes, pessoas que estão no curso intermediário, pessoas que estão no avançado. É mentorias para quem tem empresas de múltiplos dígitos, mas porque o que hoje me move é poder compartilhar um pouco do que eu aprendi na minha jornada. Isso é impagável para mim. Eu sei que eu não posso fazer isso o tempo todo e é por isso que eu só faço isso em alguns momentos do meu dia. Na outra parte, eu estou trabalhando. Porém, é muito, mas muito importante você entender que todos nós, sem exceção, temos uma chama. Eu não sei qual é a sua, mas quando eu era criança, eu estava jogando futebol, eu queria ser o melhor jogador de futebol. Se eu ia jogar, não sei como é que se chama aí, rolimã, chimbra, bolinha de gude, não sei como é que chama no seu lugar. Coloca aqui abaixo se vocês sabem como é que chama. Bolinha de gude, rolimã, como é na sua cidade. Porque tem alguns lugares que são totalmente diferentes. Mas em tudo, apesar de ser simples, eu queria ser o melhor, o maior. E era um desejo que estava dentro de mim. E isso hoje, através do meu conhecimento, eu reconheço que é o ego de toda criatura, porque todo ser humano dentro de nós existe sim um lado bom e um lado ruim. E todos nós temos um ego. Esse ego, ele busca por alimentar coisas que estão dentro de nós. Então, o meu ego em específico sempre buscou ser grande. E sempre eu quis alimentar isso, fazer coisas grandes, fazer coisas únicas. E é fácil hoje no marketing digital estar falando com consistência, ter um canal que eu falo que eu vou passar anos fazendo isso, mas no início, enquanto eu não tinha resultado, era difícil. Então, quando o sábio fala que todos nós teremos múltiplas atividades, às vezes, dentro dessas múltiplas atividades, você vai fazer uma renda fixa, você vai ganhar um dinheiro para você sobreviver e, paralelamente a isso, você precisa atender o seu chamado, você precisa dar atenção àquela chama que existe dentro de você. O que é que você ama fazer? O editor, por exemplo, pelo pouco que nós já conversamos sobre edição, eu vejo que ele ama editar e a forma como ele faz os vídeos, o corte, razão lógica, faz muito sentido. Às vezes, se a pessoa não gosta de algo, ela não faz com esmero. E por mais que eu cobre a ele edições simples, mas ele já fez edições avançadas. Mas eu cobro edições simples por conta que eu tenho uma demanda de vídeos gigantesca. Mas a moral aqui não é sobre vídeos. O importante é você ter um tempo do seu dia que você começa a trabalhar na construção de algo verdadeiramente grande. E esse algo verdadeiramente grande, você está atendendo o seu propósito. Entendeu isso? Quando encontrar o seu propósito e conseguir todos os dias estar trabalhando um pouco para ser cada vez melhor, é só uma questão de tempo para que você seja conhecido como um dos melhores naquilo que faz. Se a gente para pensar, por que Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo? Não sei se você já pensou, pelo menos através de questionamentos lógicos, o que é que pode influenciar. É óbvio que existem várias coisas que não são mapeáveis, não são fáceis da gente estar discutindo, mas se a gente joga aqui, deduz, utilizando um método dedutivo mesmo, nós podemos falar, com base em todo o contexto do vídeo, que dentro dele ele sempre quis fazer coisas grandes. E ele sempre foi ousado a tal ponto, e isso nós temos registrado, tem vários vídeos dele de que no último lançamento ele já não tinha mais recurso, ele poderia desistir para não quebrar, mas ele não desistiu. Ele apostou todas as fichas e na última deu certo. Quando deu certo, ele foi considerado um gênio. Se não tivesse dado certo, seria considerado um louco. Mas na vida é assim.
Na vida, você pode ser considerado por alguns um gênio, por outros um louco, mas contra fatos não há argumento. Então, se você quer ser considerado um gênio, você precisa ter resultados. Hoje, ele tem muitos resultados. Por ele sempre ter tido um desejo de fazer coisas grandes, então, inevitavelmente, é uma questão de lógica. Talvez o que motivou ele foi sempre ganhar mais dinheiro. Talvez foi fazer algo para a humanidade. Cada um tem a sua motivação. Cada um tem o seu propósito. Às vezes, quão grande é o propósito de uma pessoa é difícil de responder. Mas a questão é o quão intenso você foi em atender esse propósito. Porque a mãe que o sábio falou na história, que cuida dos seus filhos e que isso é o seu propósito, talvez seja a mãe de um Elon Musk. Então, a questão é, você atendeu o seu propósito ou você está simplesmente ignorando? A vida ela é muito complexa, a gente não pode resumir elas a coisas simples, mas a questão é, se você quer crescer todos os dias, você precisa focar em fazer um pouco mais. E esse canal aqui, ele foi construído e todos os dias o nosso objetivo é fazer você ter mais resultados. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei e eu encerro com a seguinte frase: eu prefiro ser um louco, mas influenciar em alguém que vai fazer algo verdadeiramente grande, mesmo que esse alguém não seja eu. Mas eu prefiro arriscar do que morrer sem nunca ter tentado. Eu sei que não é fácil, mas se fosse fácil, todo mundo faria.